Viva pessoal do Vapor, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje estou aqui para vos trazer a segunda edição do nosso podcast, a primeira edição mais a sério. Se tiveram a oportunidade de ouvir a edição inaugural, ela serviu essencialmente para duas situações. Primeira, para vos desejar um bom ano 2024, situação que reitero aqui novamente, e segundo, para vos dar conhecimento que fechamos o nosso espaço físico e estamos agora a trabalhar numa lógica de um ponto de entrega e estando também a trabalhar ou numa posição um pouco mais digital convosco, aliás, como este mesmo projeto acaba por ir de encontro a essa mesma situação. Bom, relativamente ao tema desta semana que eu decidi trazer, eu penso que é um tema útil, isto porque parece-me que existem vapers, quer neste momento numa lógica em que já utilizam, vamos dizer assim, o cigarro eletrónico há algum tempo, quer mesmo para iniciantes que têm algumas dúvidas, e é normal, logicamente, sobre o aspecto de utilizarmos líquidos 50-50 ou, em alternativa, utilizarmos líquidos com mais glicerina vegetal ou com mais VG. Bom, relativamente a isso, vamos diretamente às vantagens na utilização de líquido 50-50. O equilíbrio de sabor e vapor acaba por estar aqui presente, ou seja, a proporção da mesma quantidade de glicerina vegetal ou de VG e de propileno oferece um equilíbrio perfeito entre sabor e produção de vapor. Se és um apreciador de sabores intensos, mas ainda desejas desfrutar de nuvens de vapor, essa opção acaba por ser a ideal, ok? Isto porquê? Porque, entretanto, acabas por ter um throw-it mais equilibrado. Throw-it é a forma como tu sentes o próprio arranhar na garganta e, por outro lado, essa proporção de glicerina e de propileno oferece-te uma boa capacidade de extrair sabor do teu líquido, ok? Relativamente à compatibilidade com os dispositivos, isto também acaba por ser uma vantagem. Isto porquê? Porque os líquidos 50-50 são compatíveis com uma ampla variedade de dispositivos de vaping, desde pods simples, ou eventualmente até dos tubulares, que muita gente se inicia no mundo de vapor, até modos mais avançados. Isso proporciona uma maior versatilidade em termos dos próprios utilizadores, ok? Mesmo que eventualmente até tenhas dois dispositivos com características diferentes, podes utilizar o mesmo líquido nos dois dispositivos. Acaba por ser também uma vantagem nesse sentido, certo? Existe depois uma terceira razão, ou seja, a nível de sensação de garganta, os líquidos 50-50 acabam por ter uma experiência mais moderada. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, a proporção equilibrada resulta numa sensação de garganta moderada, tal como acabei de dizer, aliás, adequada tanto para iniciantes quanto para usuários experientes que buscam uma experiência igualmente mais suave, ok? Depois, obviamente, também temos aqui desvantagens na utilização dos líquidos 50-50. No que diz respeito, por exemplo, à produção de vapor, se eventualmente gostas de grandes nuvens, esta obviamente não é concentração que vai um pouco mais de encontro aos teus gostos, ok? Ou seja, em comparação com líquidos com maior teor de VG, os líquidos 50-50 tendem a oferecer uma produção de vapor mais moderada. Se priorizas grandes nuvens de vapor, tal como acabei de dizer, aí será sempre preferível utilizares uma opção com mais glicerina vegetal ou com mais VG. Depois temos uma segunda situação, ok? Que tem a ver com o quê? Tem a ver com uma outra desvantagem e que pode ter em linha de conta uma situação que eu, ao longo de 10 anos praticamente de trabalho, foram poucos casos, mas também acaba por acontecer, que tem a ver com se somos alérgicos ao PG. E eu, entretanto, eu vou já ressalvar aí uma situação. Ou seja, para alguns utilizadores, o propileno pode causar irritações, especialmente para aqueles com alergias ou com uma maior sensibilidade. Nesse caso, uma opção com mais VG pode ser sempre mais adequada. Atenção que para quem tem alergia ao propileno existe aqui uma outra substância que tem a ver com o PDO,
que é que encontras em bases, líquidos, eu até desconheço, mas podes ter sempre essa opção se fores alérgico, portanto, ao próprio pleno. E nesse sentido, podes ter aqui alguns sintomas, digamos, ou seja, tu podes ter situações em que eu lembro-me de um cliente que começou a sentir a garganta, portanto, com uma irritação muito elevada e até com bolhas. E nesse caso, nós temos sempre essa opção de utilizarmos as bases de PDO, ok? Que acaba por contornar um pouco essa questão. Depois, e agora vamos às vantagens com líquidos com mais VG. Ok? Nesse sentido, essencialmente acabam por ser duas. Tem a ver uma com a produção intensa de vapor, ou seja, líquidos com mais teor de VG são conhecidos por proporcionar uma produção de vapor significativamente maior, satisfazendo os entusiastas que buscam nuvens mais densas. Por exemplo, em tanques em que a gente utilize um vapor muito quente ou RDAs, que são aqueles tanques que basicamente acabas por não ter reservatório, tens que fazer as resistências e acabas por ter, em termos de como é que vou dizer, em termos de reservatório, uma quantidade muito baixa, digamos, 2 ml no máximo, acabas por ser sempre preferível utilizarmos líquidos com mais VG. Porquê? Porque a forma como te sentes a nível de garganta, os próprios líquidos, acabam por ser mais agressivos se utilizas líquidos, por exemplo, 50-50. Portanto, para aqueles vapors, para aqueles utilizadores mais sensíveis ao próprio pleno, líquidos com maior VG são uma escolha mais suave, pois o VG é geralmente e sempre mais suave para a garganta, ok? O VG também tem desvantagens, não são só vantagens, certo? É como tudo na vida. Nós temos, portanto, um sabor menos intenso. Em alguns casos, líquidos com mais VG podem ter um sabor menos pronunciado em comparação com os líquidos 50-50. Isso pode ser uma desvantagem para aqueles que valorizam uma experiência de sabor mais intensa. Obviamente que aqui os próprios equipamentos que temos vai fazer com que se sinta mais ou sinta-se menos esta mesma situação. Outra desvantagem no que diz respeito a líquidos com mais VG, e principalmente para alguns dispositivos, especialmente para aqueles que têm airflows ou entradas de ar mais fechados, tem a ver com a viscosidade dos próprios líquidos. Ou seja, o facto dos líquidos com mais VG serem mais viscosos, obviamente que isso tem a ver com a maior quantidade de glicerina vegetal. Em resumo, o mais VG podem não ser adequados para todos os dispositivos e uma das coisas que te vai forçosamente provocar é queimar as resistências ou cartuchos, conforme o teu próprio dispositivo, se vão queimar mais rápido ou menos rápido perante a tua utilização. Isso essencialmente, lá está, tem a ver com os próprios sistemas de alimentação mais restritos das entradas de ar, ok? Em conclusão, a escolha de líquido 50-50 ou com mais VG depende sempre de preferências individuais e também de cada próprio utilizador. Se buscas um equilíbrio entre sabor e vapor ou priorizas nuvens densas, volto a dizer, os líquidos mais favoráveis são com VG. Se eventualmente buscas mais sabor, ou pronto, exatamente, se buscas mais sabor e se o teu próprio dispositivo oferece-te um vapor baixo e uma entrada de ar mais restrita, aí acaba por ser sempre melhor líquidos 50-50. Espero que este podcast seja útil para os teus próprios conhecimentos enquanto utilizador. Agora, antes de me despedir desta segunda edição do nosso podcast, gostaria também de deixar aqui uma nota, pois seria com muito agrado que
eu via receber de vossa parte aqui um ou outro tema que achassem por bem que fosse interessante desenvolver. Estas mesmas iniciativas que temos levado a cabo, obviamente que acaba por ser importante nós termos o vosso feedback no que diz respeito ao trabalho que temos vindo a desenvolver, e nesse sentido termos sugestões para mim acaba por ser muito importante. Por isso, não me vou alongar muito mais. Espero que tenham gostado desta edição do nosso podcast. Para a semana, conto voltar com um novo tema. Por isso, até à próxima.